para que possamos estar sempre preparados e disponibilizados para entendendo esse contexto da nossa existência diante de tantas revelações dessas leis naturais que nos cercam. Então, vamos lá. Ensaio teórico das sensações dos espíritos. Questão 257 do Livro dos Espíritos. Está na segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. No capítulo 6, que trata da vida espírita. Nas semanas anteriores, vocês já devem ter estudado aqui, quem está vindo aqui nessa sequência dos estudos, ainda nesse mesmo capítulo, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, as questões de 250 a 256, né? A questão de que se os espíritos percebem sons, a questão 250, 249A, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. E aí a gente não vai repetir isso aqui, porque foi objeto dos estudos da semana passada. A gente só traz a lembrança para dizer que isso faz parte de um estudo sequenciado, né? Questão 250, constituindo atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções. Questão 251, 250 físicos. A fadiga, a necessidade de repouso, é uma necessidade do espírito, é do corpo físico. Questão 255, quando o espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Então, o espírito tem que sofrer um valor. Então, são essas questões que a gente deve ter estudado nas semanas anteriores. Se vocês não estudaram, depois tiverem curiosidades, a gente vai tentar fazer um apanhado de tudo isso, porque é o ensaio teórico das sensações dos espíritos, né? Então, Kardec tenta resumir todo esse estudo para passar um pouco para a gente. Esse é o objetivo desse estudo, né? Para começar, para esquentar nossos neurônios aí, eu vou trazer aqui alguns relatos que, inclusive, no próprio livro, na própria Revista Espírita, Kardec traz algumas mensagens de algumas conversas com espíritos desencarnados, para que os espíritos desencarnados digam as sensações que eles têm ao desencarnar, né? Então, a gente, igualmente a Kardec, claro que guardadas as devidas proporções, a gente traz aqui alguns comentários que são feitos nas nossas reuniões mediúnicas, né? São alguns espíritos que comunicam-se, não aqui são os espíritos sofredores, mas aqui são mentores da casa, que através de alguns médiuns de nossas reuniões mediúnicas, eles fazem alguns relatos sobre algumas coisas que estão acontecendo nas reuniões mediúnicas, né? Então, todo mundo aqui está entendendo o que é uma reunião mediúnica, para eu não estar falando aqui uma linguagem que tem alguém que não está entendendo. Está todo mundo entendendo? Tem alguém com alguma dúvida em relação a isso? Não. Sabem o que é reunião mediúnica? Não. Reunião mediúnica é o seguinte, gente, é uma reunião interna aos trabalhadores da casa, onde existem médiuns mais ostensivos que têm a faculdade de incorporar espíritos desencarnados. E existem doutrinadores, esclarecedores, que são aqueles trabalhadores da casa que conversam com esses espíritos através dos médiuns. Isso é o que acontece nas reuniões mediúnicas, né? São reuniões fechadas, não são reuniões abertas ao público, porque nem todo mundo tem condições de compreender e de captar tudo aquilo que está acontecendo, né? Muitas vezes as reações dos espíritos não são reações muito amigáveis. Muitas vezes os espíritos não são bonzinhos para chegar e dizer alguma coisa, né? Às vezes eles revelam um temperamento, uma forma de proceder, às vezes agressivo, às vezes demonstrando sentimentos inferiores. E, às vezes, as pessoas que não conhecem isso, que não estão habituadas a esse tipo de procedimento, podem tomar um susto, né?
Então, são reuniões fechadas, e aqui, no caso, são relatos de alguns mentores espirituais da casa. Compreenderam? Está tudo certo aí? Então, reunião fechada, médiuns incorporam espíritos, espíritos falam através dos médiuns, doutrinadores, esclarecedores, conversam com os espíritos, cujo objetivo é encaminhar essas almas a regiões de tratamento. Então, alguns relatos. Estamos juntos sempre. Nosso objetivo é esclarecer e encaminhar os seus espíritos a seu lugar. Mentor, um dos mentores da casa, dizendo isso. Nosso objetivo é esclarecer e encaminhar os espíritos. Que espíritos? Os espíritos desencarnados que foram trazidos naquele momento, naquela reunião, para aquela oportunidade de esclarecimento, né? O objetivo é esclarecer e encaminhar os espíritos a seu lugar, como hospitais, tratamentos psicológicos e individuais. Também encaminhamos os mais debilitados perispiriticamente para setores onde eles podem reconstituir o seu perispírito com acompanhamentos, passos, apoio médico e os mais diversos tratamentos. Não estou falando nenhuma novidade. Vocês têm essas informações nos livros de André Luiz. Releiam e comprovem. Então, meus irmãos, em tese, só nesse primeiro parágrafo aqui, nesse relato, daria para a gente passar uma tarde toda aqui conversando e discutindo a respeito do que esse nosso irmão está nos trazendo aqui, né? Porque, em primeiro lugar, ele diz, nosso objetivo, o objetivo da equipe espiritual, eu estou falando aqui de médiuns e de doutrinadores da reunião dos trabalhadores encarnados, nós, trabalhadores encarnados. Mas o que ele está dizendo aqui é um membro da equipe de trabalhadores de o quê, minha gente? Desencarnados. Então, do jeito que tem uma equipe de trabalhador encarnado, tem uma equipe de trabalhador desencarnado. Então, o membro da equipe de desencarnado está dizendo, o nosso objetivo é encaminhar essas almas que estão sendo tratadas através de vocês para alguns lugares. Que lugares? Hospitais, tratamentos psicológicos e tratamentos individuais. Também encaminhados por mais debilitados o quê? Perispiriticamente para setores especializados. Quando a gente tem algum doente na família, em casa, algum parente, algum conhecido, a gente leva para onde? A gente leva para onde? Para o hospital. O hospital vai tratar de quem? Do corpo físico. Quando o ser desencarna, ele continua tendo corpo físico? Não. Mas muitas vezes ele continua com algumas debilidades no seu corpo espiritual. O que é seu corpo espiritual? O perispírito. E onde esses doentes do corpo espiritual são tratados? Nos hospitais do plano espiritual. Muitas vezes eles precisam de fluidos materiais para ser tratados. Quem é que tem esses fluidos materiais? Nós, seres encarnados. É por isso que eles precisam da gente. Estão entendendo, gente, como as coisas acontecem nos dois planos? Então é isso que ele está dizendo aqui. Reconstituir perispiriticamente, com acompanhamentos, passes, apoio médico e os mais diversos tratamentos médicos do mundo espiritual. Então, este é um relato destas almas que estão sendo tratadas. Queria dizer que atendemos, nesses últimos tempos, uma quantidade enorme de almas desencarnadas em grandes conflitos psíquicos e emocionais. Vocês não têm noção precisa de como acontece essa reunião. Desde as vésperas, estamos encaminhando e coordenando os trabalhos do lado de cá. Então, o papel, eu costumo dizer brincando, que o papel da gente é atrapalhar o menos possível. Né, Alcides? A gente costuma dizer isso brincando, mas é verdade.
Nosso papel é atrapalhar o menos possível. Então, às vezes, a gente tem relato de trabalhadores da reunião mediúnica, que as reuniões mediúnicas daqui da casa são às segundas-feiras, à noite. Então, normalmente, desde domingo, às vezes até no sábado, alguns trabalhadores da reunião mediúnica começam a ter determinados sintomas. Começa a ter sono, começa a ter irritabilidade, começa a ter dor de cabeça, começa a ter alguns sintomas que, às vezes, ele não tem como explicar. E de onde vêm esses sintomas? Desde as vésperas, estamos encaminhando e coordenando os trabalhos do lado de cá. Ou seja, se há um planejamento de uma fila de entidades que serão atendidas numa reunião, desde as vésperas ele já está vendo a condição fluídica do médium, do doutrinador, que em tese estará presente na reunião. Por isso que a gente às vezes fica preocupado quando os trabalhadores da reunião mediúnica faltam. A assiduidade. Por quê? Porque a equipe espiritual vai faltar? Não. Ela vai estar presente nos trabalhos. Mas se o trabalhador encarnado falta, vai desfalcar a equipe. E existem empecilhos para o trabalhador encarnado faltar? À vontade. E tem muita gente torcendo para que ele falte. Porque são os adversários para que aquele trabalho ocorra. Então, às vezes, um trabalhador da casa vai para a reunião, aí o filho briga na hora que ele está saindo, ele perde a chave do carro, ele tropeça, acontece mil coisas, fica nervoso, fica angustiado. Acontecem empecilhos para que ele seja atrapalhado de participar da reunião. Porque existe um planejamento do bem, mas também existe um planejamento das forças contrárias ao bem, que não querem que essas coisas aconteçam. Né? Então, a gente não tem noção, precisa de como acontecem esses tratamentos. A gente não tem noção das filas que são organizadas. A gente muitas vezes diz, não, eu vou fazer uma lista aqui, quem vai ser atendido é fulano, beltrano, isso não é nada. A fila é do lado de lá. A gente está aqui, às vezes, no máximo, organiza a fila do passe, né, Alcides? A fila do passe a gente tenta organizar aqui dos encarnados que estão aqui para organizar a fila do passe. Mas a fila dos espíritos que serão atendidos não é a nossa atribuição de organizar. A gente mentaliza, a gente coloca o nome, a gente encaminha a partir do tratamento, porque todas essas almas são encaminhadas para eles cadastrarem e encaminharem no atendimento de nossas reuniões. Né? A felicidade em auxiliar é o momento mais sublime. Sei que alguns casos emocionam muito, mas são vidas resgatadas para um novo caminho, para o bem, para o alto. Conseguimos conscientizar muitos deles e estamos para continuar o trabalho, levando-os para os departamentos da reencarnação. São as últimas oportunidades para repararem os malfeitos e tornarem-se melhores. Então, vê a gravidade disso, gente. São últimas oportunidades. Tem muitas almas que... Por que últimas oportunidades? Aí a gente tem que entender o contexto da transição planetária. A Terra está evoluindo. Tem algumas almas que ainda não conseguem acompanhar o psiquismo de uma Terra regenerada. Então, essas almas estão sendo convocadas para terem derradeiras oportunidades, para mudar o seu psiquismo, mudar o seu foco, recuperar o seu perispírito, através do amor, através da reencarnação. Então, eles são encaminhados para departamentos de reencarnação para planejar a sua encarnação. É isso que os espíritos estão nos dizendo aqui. Daí a nossa responsabilidade de participarmos coletivamente de um trabalho dessa magnitude. Nós somos trabalhadores da seara do Cristo, não é? Então, é isso que está sendo informado a cada um de nós, né? Estamos por aqui hoje para atender cerca de 200 espíritos. Uns estão em bloco, pessoas vitimadas pelas guerras, refugiados do continente africano, malfeitores de toda ordem, espíritos embrutecidos e equivocados. Nosso trabalho é de encaminhar essas almas para a consciência, para valorizar a vida e para o trabalho no bem. Agradecidos a todos pela seriedade, dedicação e pela capacidade de erguer espíritos
caídos e desfigurados. Espíritos que vampirizam os jovens, incentivando a beberem e as drogas. É usual atendermos almas com sensações de frio, de calor, de angústia, de asfixia, de dores e escuridão. Muitas vezes eles reagem à presença da luz, porque eles estão há muito tempo sem enxergar a luz, né? Então, muitas vezes eles reagem à luz, né? Após um atendimento, são conduzidos sonolentos ainda, né? Para refazimentos em postos de socorro. Então, eu estou trazendo esses lampejos aqui de informações para vocês, para esclarecer, para desmistificar uma realidade do mundo espiritual. Nós já temos hoje maturidade suficiente para que, num estudo, a gente comece a compreender uma realidade que está aqui ao nosso lado, batendo ao nosso corpo, só que numa outra dimensão. Essa é uma realidade que existe. Esta crença é que se tornará comum. É isso que a gente está conversando aqui. E é como diz o mentor aqui, não estou falando nenhuma novidade. Tudo isso que está sendo dito aqui está na literatura espírita, disponível de livre domínio para quem quiser estudar, entender e aprender. Nós estamos apenas testemunhando que acontece efetivamente isso, né? Vocês têm essas informações no livro de André Luiz. Releiam e comprovem. Ok, gente? Então, isso aqui é um pouco retrato do que acontece do outro lado. Aí a questão é a gente compreender exatamente o que nós somos. Porque isso aqui é básico. Essa figurinha aqui, quando a gente entende essa realidade transdimensional do que nós somos, a nossa perspectiva muda. A gente começa a compreender a realidade e tudo que a gente vai falar depois aqui um pouco sobre ensaio teórico das sensações dos espíritos, se a gente compreender essas definições, esses conceitos básicos, a gente vai ser mais fácil a gente compreender esse estudo. Ok, gente? Então, vamos entender aqui o seguinte, eu coloquei aqui 1, 2 e 3, para facilitar didaticamente o que a gente vai conversar aqui. Nós somos o quê? O que é que nós somos? Espíritos. Então, está aqui, ó. Essa nuvem cor-de-rosa aqui, esse estrela para todo lado aqui, é o espírito. Porque o espírito, em tese, ele não tem uma forma definida. Ele é uma energia, não é? Um clarão, um lampejo, ele é energia. Entre o espírito e o corpo físico, que é essa última camada que nós estamos vendo aqui, esta última camada desse corpo esbelto, não é o meu, esse corpo esbelto que está lá na ponta é o corpo físico. É a última camada, é a mais exterior, não é? Entre um e outro tem um elemento intermediário. Que elemento intermediário é esse? É o perispírito. Eu vou me ater a esses três: corpo, perispírito e espírito. Entre um e outro ainda tem mais duas camadas. Entre o espírito e o perispírito ainda tem o corpo mental, que dá forma ao espírito. E entre o perispírito e o corpo físico ainda tem uma outra camada, que é o duplo etéreo. E juntando tudo isso, ainda tem uma outra camada, que é o que muitos videntes veem, que é a aura. Muitos de nós aí temos essa capacidade de enxergar uma aura. E a aura é o somatório fluídico, psíquico dessas energias, que fica mais exterior, não é? Então, para a gente compreender isso, enquanto estamos encarnados, nós somos essas camadas todas. Nós somos essa cebola. Corpo, espírito e perispírito. Quando a gente desencarna, o que é que permanece vivo? Eu coloquei aqui embaixo, essa setinha. Imortal. Essas três camadas aqui, espírito, corpo mental e perispírito, continuam vivos, permanecem vivos. Quem desencarna? O corpo físico. E leva com ele o duplo etéreo.
O duplo etéreo é o tanque de combustível. São os fulcros energéticos que a gente recebe, os fluidos, para alimentar o corpo físico. Nessa figura aqui, vocês estão vendo aqui no perispírito 7 plugzinhos aqui. Estão vendo os plugzinhos aqui, ó? 7 plugzinhos aqui, ó. 1, aqui em cima. Tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que são esses 7 plugs? São os 7 chakras, né? Os 7 chakras, os centros de força que se conectam o corpo espiritual ao corpo físico. Quando vocês terminam essa reunião aqui, vocês não ficam numa fila ali para tomar um passe, não é? Vocês tomam passe por onde? Vocês tomam um passe, sentam em um determinado lugar, o nosso irmão passista chega, começa a fazer o mise-en-scène, né? Passa a mão, pensa, faz aquela história toda, né? E, na verdade, o que está havendo ali é transmissão de quê? De fluidos. Fluidos do próprio encarnado, do passista, fluidos da equipe espiritual desencarnados e fluido do ambiente. Então, é fluido A mais B mais C. Por onde se penetra esse fluido? Pelo corpo espiritual. Então, como este corpo espiritual, você vê que esses fiozinhos estão ligados aqui, do perispírito está ligado no duplo etérico, que está ligado no corpo físico. Vocês estão vendo isso? Através dessa ligação é que esse fluido passa para o corpo espiritual, que beneficia o corpo físico. Então, por exemplo, às vezes você sai de uma sessão de passe e você sai com a sensação de alívio, porque aquela energia que você está recebendo é como se fosse um anti-inflamatório, digamos assim. Quando você está com a dor no corpo físico, você toma um Tilenol, para eu fazer propaganda aqui do Tilenol, eu tomo uma dipirona, para não ficar com inveja, né? A dipirona ou Tilenol, ela vai atuar aonde? Ela se dilui quimicamente no organismo e circula na corrente sanguínea, não é? E aonde é que ela vai beneficiar? A região que tiver necessitado do anti-inflamatório. Quando você toma um passe e recebe o fluido, o passista transmite o fluido para quem? Para o corpo espiritual. E esse corpo é diluído no seu corpo espiritual. E ele vai beneficiar exatamente a região que está mais necessitada de receber aquele fluido. Para quê? Para o quê, meus irmãos? A gente acabou de ler aqui, ó. Reconstituir o quê? Perispírito. Então, quando você está fazendo um passe, você está ajudando na reconstituição perispirítica daquele irmão. Quando você está colocando o nome de alguém numa reunião de tratamento à distância, para fazer uma operação à distância, é uma reconstituição perispirítica do corpo espiritual, cuja consequência é beneficiar o corpo físico, se houver merecimento. Por quê? Porque o perispírito está ligado a quem? Ao corpo físico. E um repercute no outro. Estão compreendendo, meus irmãos? Então, está ligado no outro. Se eu levar um choque no corpo físico, o choque vai repercutir no corpo espiritual. Se eu ferir o corpo físico, este ferimento vai repercutir no corpo espiritual. Se eu fiz mau uso do corpo físico, esse mau uso do corpo físico vai repercutir no corpo espiritual. Se o corpo físico desencarna, aonde ficam as consequências do mau uso em encarnações pretéritas? No perispírito. Quando você plasma um novo corpo numa nova encarnação, quem é o modelo organizador biológico? O perispírito. Então, quando você vai plasmar um novo corpo, o novo corpo que você plasma, que você materializa e desenvolve,
Se ele tiver comprometimento de um perispírito maculado pelo passado, este corpo físico vai ter dificuldade nesta conexão. Ele pode ter até um corpo físico perfeito, mas se a conexão perispírito-corpo físico não está completa, repercute. Muitas vezes uma criança excepcional. Aí você faz um exame, né? Faz esse cérebro dessa criança excepcional é perfeito. Por que ela é excepcional? Porque a sede da inteligência e do pensamento é o espírito. Se o canal de ligação espírito-corpo físico está com defeito, o que é que acontece? Vai dar problema. Se eu tenho uma televisão funcionando num equipamento bem antigo, eu não sei se vocês se lembram, um tal de videocassete. Vocês lembram de videocassete? Tinha uma história chamada videocassete. Não é da minha época, não, né? Para ligar o videocassete na televisão, a gente tinha que botar um cabo, não tinha? Se o cabo tiver com defeito, o videocassete pode estar bom, a televisão pode estar boa, mas a imagem passa tremida, com alguma dificuldade. Vamos fazer uma analogia, dizer que o perispírito é o cabo. Então, eu estou ligando uma coisa que está boa com outra que está boa, mas no meio tem uma dificuldade. Esta dificuldade foi maculada na encarnação pretérita. Compreenderam? Como é que a gente corrige o defeito do cabo? Com a reencarnação. A reencarnação é um mecanismo de corrigir o perispírito, porque o corpo físico é o expurgo da alma. Eu não consigo reparar um dano no meu perispírito se eu não reencarnar, porque a reencarnação é um mecanismo de reparar aquela dificuldade, aquele problema. É nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Não é simples, gente, a doutrina espírita. Não é bacana, não é fácil da gente entender. Conectou, ligou. Se tiver com defeito no meio, sai com defeito. Não funciona direito. Como é que repara? Nascendo, vivendo, reencarnando, tantas vezes quantas forem necessárias. E cada vez que a gente reencarna, o que é que acontece com o peso desse perispírito? Se aproxima da realidade do espírito. Torna-se mais espírito e menos matéria. Evolui. Chegamos à condição de espíritos o quê? Puros. O que é um espírito puro? É um espírito liberto da matéria. Então, o objetivo das nossas encarnações sucessivas é aliviar o peso do nosso camaradinha aqui, camada 2. À medida que a gente evolui, o peso específico desse perispírito fica mais sutil, mais leve, mais quintessenciado, mais espírito, menos matéria. Compreenderam, gente? Se vocês entenderam, a gente para por aqui, vai mais cedo para casa. Porque é só isso. Esse é o mecanismo. E quanto mais desmaterializado a gente for, menos sensações de dores a gente tem, porque a gente se liberta do peso da matéria. Ok, gente? Ficou claro isso aqui? Então a gente vai passar pelo ensaio teórico e vai vendo nessa tela mental de cada um de vocês como essas coisas acontecem. Ok? Somos o quê? Espíritos. Estamos o quê? Encarnados. Quando a gente desencarna, permanece o espírito e o perispírito, mas desencarna o duplo etéreo e o corpo físico. Aí você diz, o corpo físico, eu chego na reunião mediúnica e estou atendendo um espírito que está desencarnado por um soterramento ou por um afogamento. E o espírito começa a relatar, através do médium, as sensações de sofrimento e de dor de que está sentindo terra em cima dele, que está afogado, que está angustiado, que não consegue se mexer. Aí você diz, oi, o corpo não morreu? O corpo morreu.
Mas quem sente a sensação é o corpo morto? Não, é a sensação que repercute ao corpo espiritual. E o corpo espiritual, se ainda está com esses laços aqui, ó, tá vendo que tá ligado? Se esses laços não se romperam totalmente, o corpo espiritual ainda sente a repercussão do corpo físico. Compreenderam, gente? O cara está acabando de desencarnar. O perispírito dele ainda está ligado, molécula a molécula, àquele corpo físico. Ele leva um tempo para completar o desenlace. Se ainda há esse enlace preso, ele repercute essas sensações do corpo físico no corpo espiritual. Daí o relato do espírito dizer: estou angustiado, estou afogado, estou sem conseguir me mexer. Qual é o papel do doutrinador e do médium neste socorro espiritual? Passe e mentalização nessas regiões dos duplo etéreos. Para quê? Para desencaixar os plugs do corpo espiritual com o corpo físico. Qual é o papel de qualquer espírita no velório? Olha a aula prática aqui. O que é que um espírita vai fazer no velório? Vai contar piada, vai conversar besteira, discutir para quem vai a herança. É isso, é? Qual é o papel da gente? Orar para auxiliar aquele espírito que ora desencarna no seu desenlace. Se você puder mentalizar, mentalize os 7 chakras, os 7 fulcros, para que aquele espírito consiga se desenlaçar. E quanto mais pontos de ligação o corpo físico tem ao corpo espiritual, maior o sofrimento que o corpo espiritual carrega. Porque ainda se sente preso à matéria. Estão entendendo, gente? Porque uma pessoa que desencarna velha, já depois de completar a sua jornada na Terra, já depois de esgotar o seu tanque de combustível, onde é que fica o tanque de combustível fluídico do espírito? No duplo etéreo. Aí o tanque já está na reserva, né? O tanque chega na reserva, já está... Os laços estão muito rotos. Por que é comum uma criatura dessa, nesses últimos momentos, começar a ver criaturas queridas, amigas, amores, que estão no outro plano da vida? Vocês já ouviram essa realidade? Por que as criaturas moribundas que estão desencarnando começam a ver? Estou vendo minha mãe, estou vendo minha sobrinha, estou vendo minha tia, estou vendo minha avó. Por que é normal isso? Porque elas estão com esses laços fluídicos se desatando. Então, eles começam a viver uma realidade do plano espiritual muito mais forte do que uma realidade do plano material. Porque os laços estão se desfazendo. Então, ele fica lá e louco. É como se tivesse um médium num transe. O médium no transe fica vendo as duas realidades. A realidade do mundo material, a realidade do mundo espiritual. Estão entendendo? Né? Oi? Suicida também passa mais ou menos essa situação, Alcides. E tem algumas questões no suicida e nas mortes bruscas que a gente ainda não tem capacidade de conhecer e de afirmar completamente. Isso diz respeito à quantidade de fluidos que você carrega no seu tanque de combustível. Então, digamos que eu me planejei para fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro. Eu vou botar quanto de gasolina no meu carro? A quantidade de gasolina suficiente para chegar no Rio de Janeiro. Se eu planejo uma encarnação para viver 90 anos, eu vou colocar uma quantidade de fluidos no meu tanque de combustível, que é o duplo etéreo, para viver 90 anos. Só que eu posso dirigir dando cantada de pneu, fazendo pega, gastando mais combustível do que deveria. Então, aquela conta que eu fiz para dirigir daqui para o Rio de Janeiro, quando eu chego
em Santa Catarina, no Espírito Santo, o combustível acabou. Por quê? Porque eu gastei errado. Eu gastei em demasia. Eu fiz um mau uso do motor do meu carro. Quem é o motor do nosso carro? O nosso corpo físico. Se eu fiz um mau uso do meu corpo físico, eu gastei mais energia do que precisava gastar. E se eu terminei, por exemplo, um avião, quando vai pousar de emergência, ele decolou daqui de Recife para ir para São Paulo, mas o motor deu defeito. Aí ele vai ter que fazer um pouso de emergência em João Pessoa. Ele pode pousar do jeito que decolou daqui de Recife? O que é que vocês acham? Vou beber água. Pode pousar? Não. Ele tem que fazer o quê? Jogar combustível fora. Não é verdade? Porque corre o risco dele explodir quando bate na Terra. Se eu tinha uma encarnação com fluidos para viver 90 anos e quando foi com 30 anos eu acabei com minha vida, o que é que eu faço com os 60 anos de combustível que eu tinha? O que é que eu faço? Aí é uma questão que a gente ainda não compreende direito os mecanismos do amor divino. Aí você diz, não, vai passar 60 anos penando. Porque, em tese, você teria mais 60 anos. Vai passar 60 anos preso à crosta. Porque, materialmente, você ainda teria essa capacidade fluídica para viver por aqui. Não, você vai ser objeto de obsessores que sugam essas energias materiais dos espíritos que desencarnam. Tudo isso tem uma certa razão de ser. Mas a gente não conhece outra coisa, que é os mecanismos do amor de Deus. A gente não sabe o merecimento de cada um. Não conhecemos os motivos das dores de cada um e não podemos julgar as dores, as dificuldades. Se na justiça dos homens existem inúmeros recursos, quem é advogado aqui que o diga. Imagine na justiça de Deus. Como é que a gente pode julgar isso? Não dá para julgar. Mas passa por isso, sabe, Alcides, essa questão das sensações físicas dos espíritos que desencarnam antes do tempo estarem mais presos. Eu falei aqui do doente que já está quase terminando o seu tanque de combustível. É mais fácil o desligamento. Por quê? Porque a força atrativa do corpo material para o corpo espiritual, ela é mais sutil, ela é mais rota. Você já está quase lá. Mas se eu tenho uma força ainda muito forte, é mais difícil. Necessita de mais impulso para você fazer essa liberação. Então, são esses mecanismos das leis de Deus que a gente vai compreendendo. Agora, tudo isso são leis de Deus, fazem parte dos mecanismos da vida. Estão compreendendo, gente? Então, tudo isso é uma realidade. Alguém que desencarna de uma forma abrupta, mesma coisa, dependendo do tanque de combustível. Mas eu não sei qual foi o planejamento encarnatório daquela criatura que desencarnou de forma abrupta. Pode ser que a encarnação dele tenha sido preparada para viver 20 anos, 25 anos, eu não sei. Estão entendendo, gente? Então é por aí. A gente compreendendo isso, essas sensações vão se tornando mais fáceis da gente compreender, né? Então, quando a gente chega no estudo e que Kardec coloca que o corpo é o instrumento da dor, a gente entende que quem sente a dor é o corpo. Encerrada a encarnação, o espírito não sente mais a dor. Mas se o espírito relata que está sofrendo dor, por que é? É porque essa ligação ainda não está totalmente desfeita. Ok, gente? Compreenderam essa situação? Vamos mais um pouquinho. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. O que há apenas é que o cérebro guardou a impressão. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo,
nas situações tão comoventes dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos lançaram luz sobre essa questão, dando lugar às explicações que passamos a resumir. Ou seja, meus irmãos, foi por isso que eu parei aqui para conversar esse tempo todinho sobre o perispírito. Se a gente compreender o perispírito e os mecanismos de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, tudo fica mais claro, tudo fica esclarecido. No dia que a ciência descobrir o perispírito, a gente vai dar não sei quantos passos. E daqui a pouco chega, e já está chegando, pelo lado da ciência. Ok, gente? É isso que Kardec está dizendo aqui. O perispírito é o laço que a matéria do corpo une o espírito. É isso que a gente estudou. Ele é tirado do meio ambiente do fluido universal. O perispírito é a roupa que eu visto de acordo com o grau de purificação da morada que eu resido. Na Terra, eu vou tirar o meu corpo físico, o meu corpo espiritual, do ambiente da Terra. Em Júpiter, eu vou tirar o meu corpo espiritual do ambiente de Júpiter. A matéria de Júpiter é mais sutil ou mais densa do que a matéria da Terra? É mais sutil, porque a Terra é um dos mundos mais atrasados do nosso sistema solar. Então, o espírito, para habitar em Júpiter, ele vestirá uma roupagem perispirídica mais sutil do que a roupagem do espírito da Terra. Aí eu pergunto, um espírito da Terra pode entrar na órbita para viver em Júpiter? Não, só se for convidado, porque não vai dar trabalho, ele não consegue, ele não tem roupa para vestir. Agora, de lá, ele vem para cá. Ao contrário, pode. É aquele princípio do direito. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o menos, não pode o mais. Quem está na Terra tem um corpo. É aquela história. Eu tenho um corpo denso e pesado. Eu passo por uma porta de 15 centímetros. Euzinho, passo. Não. Eu só vou passar se eu fizer o quê? Se eu me desmaterializar. Se eu perder matéria. Se eu me tornar mais fluido. Aí eu passo. Então, a atmosfera de Júpiter, que eu estou dando um exemplo, é uma matéria mais fluida. Então, meu corpo denso não vive lá. Mas o corpo de lá pode viver aqui, desde que se revista da matéria daqui. Ok, gente? Um peixe vive fora d'água. Um passarinho voa na terra. Cada corpo na sua realidade corporal. O corpo espiritual tem a sua realidade e o peso específico é compatível ao mundo, à vibração que ele ocupa. Entenderam, gente? Não é simples, é tudo muito tranquilo da gente compreender, né? Então, vamos mais. É tirado do meio ambiente do fluido universal. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. A vida intelectual reside no espírito. O espírito é a individualização do princípio inteligente. A matéria, o corpo físico, é a individualização do princípio material. Este é o caminho. Em tudo, Deus, inteligência, matéria. É assim que a gente evolui, é assim que a gente compreende as coisas, né? Liberto do corpo, os espíritos podem sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que eles se queixam de frio e calor. Nós já entendemos isso. O sofrimento não é do espírito. O sofrimento material, o espírito não sente, mas ele repercute, porque ele ainda está ligado às sensações da matéria. A dor que sentem não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Ok? Por ocasião da morte, a gente já falou sobre isso, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo.
que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. É muito comum, nas reuniões de desobsessão, o espírito não saber que desencarnou. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou falando para uma mulher, que conversa é essa? Eu não sou mulher? O espírito começa a se surpreender com essa realidade, né? Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. É aquilo que a gente falou. Dependendo da força que ligar o corpo ao perispírito, ele sofre mais ou ele sofre menos. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. É aquela questão, né? Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade, né? Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. É aquela figura que a gente viu, que um está ligado com o outro. Ok, gente? Está vendo que fica mais fácil a gente ler isso aqui, entendendo aquele gráfico que a gente viu, não é? Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral, né? Se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Cada vez que o espírito mais evolui, menos sensações materiais ele tem. Seu perispírito é menos materializado, menos sensações físicas ele está sujeito. Ok? Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Ok, gente? Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Esse ponto escapa ao nosso conhecimento. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo elas a têm, ignoramos. Ou seja, a gente ainda não tem condições de compreender esses mecanismos de ter essas sensações no espírito. Ok, gente? Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é, por falta de termos próprios a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os perispíritos mais densos, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Existem espíritos mais materializados, que é como se estivessem vivos. Eles buscam essas sensações através de seus órgãos perispirituais mais materializados, porque o seu corpo espiritual ainda está muito materializado. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando, à proporção que o envoltório semimaterial se eteriza. Por exemplo, para a gente enxergar enquanto encarnados, a gente precisa da visão, dos olhos. E os olhos precisam estar impregnados de luz para trazer aquela imagem, registrar e o cérebro processar. No mundo espiritual, o espírito enxerga no escuro. Por que isso? Porque ele não precisa da luz para trazer aquela imagem. Então, é um pouco isso que ele está dizendo aqui. Ok, gente? Então, vamos lá. Aurido do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. O perispírito veste a roupagem de acordo com o grau de evolução de cada orbe que o espírito habita, né? Ao passar de um mundo a outro, os espíritos mudam de roupa, mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vêm nos visitar os mais elevados, se revestem do perispírito terrestre. Então, suas percepções se produzem como nos espíritos comuns de nosso mundo.
é aquilo que a gente estava comentando aqui. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não do que lhes são superiores. Né? Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito, olá, Valéria, é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Tudo está relacionado à evolução, ao grau de pureza do nosso perispírito, do nosso espírito. Né? Isso é uma lei, a gente não consegue escapar disso, né, meus irmãos? E por aí vai, eu vou pular um pouquinho para fazer um resumo no final, quando ele diz aqui, os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não devem o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. O mesmo se dá com o espírito. O sofrimento, porque passa, são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. É aquela história que a gente falou aqui do tanque de combustível do carro planejado daqui para o Rio de Janeiro. Se eu gastei mal o carro, eu vou ter dificuldade. O espírito é a mesma coisa, a nossa encarnação é a mesma coisa. Se a gente complicar a nossa existência pelas nossas paixões, o nosso carro espiritual vai trazer a consequência do nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E a gente vai ter os sofrimentos, né? Nosso lar relata os sofrimentos, 7 e 8 anos de sofrimento de André Luiz no mundo espiritual. É as consequências do corpo espiritual de um mau uso de uma determinada região do seu corpo carnal que repercutiu no corpo espiritual. É por aí, não é? Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quando mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Então, ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, que tem, por consequente, a faculdade de escolha entre fazer e não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo importância que não merece, e então, embora revestido no envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse envoltório, não mais lhe sofrerá influência. Não é fácil. Não é tranquilo. É só fazer isso. Vê que negócio tranquilo? Não alimente ódio, não alimente inveja, não tenha ciúme, não tenha orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo-se bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo, importância que não merece, e então, embora esteja revertido na carne, no corpo, já está depurado aqui, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse envoltório, já é espírito, porque já está puro. É simples assim. Está vendo você? Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o preceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inevitável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí ao que sofrem, isso acontece porque quiseram, que, portanto, só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Tranquilo, né, gente? Kardec deu o recado aí, nos explicou a história, e é assim. Eu só sei que foi assim, como dizia Chico, né? Então, no livro A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, Kardec tem outro tratado sobre essa questão das sensações dos espíritos. Eu não vou ler aqui, porque o relógio é materialista, já está
avançado, mas ele aprofunda um pouco isso que a gente estudou aqui. O perispírito, ou corpo fluido dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Né? Então, o perispírito se forma a partir do psiquismo do espírito, e ele vai pegando as moléculas compatíveis com o seu peso específico daquele espírito. Então, o que ele está dizendo aqui, gente, é o seguinte: o espírito é aquele clarão que a gente viu aqui nessa figura aqui, ó. A gente, lá no comecinho, a gente passou uma meia hora aqui estudando essa figura aqui. O espírito é esse ser aqui, está vendo? Isso aqui é um fulcro de energia. Essa energia emite. Essa energia, ele forma o seu perispírito dos elementos que existem na natureza do orbe que ele habita. Então, este espírito forma o seu perispírito dos elementos que estão na Terra. Na Terra, existem elementos mais densos e elementos mais sutis. Os elementos que o meu perispírito vai ser formado, ele será o reflexo das energias que o meu bloco espiritual emitir. Então, o meu espírito vai atrair os elementos compatíveis com o peso específico do meu espírito. Então, o meu perispírito pode ser diferente do perispírito de Valéria, de Alcides. Cada um de nós tem um perispírito diferente, mesmo estando no mesmo plano, porque os nossos espíritos são diferentes. E a gente forma este bloco espiritual, que é o perispírito, de acordo com as vibrações fluídicas que o meu espírito emite. E eu bebo na matéria isso aí. Estão entendendo, gente? É por isso que esse espírito, quanto mais leve ele for, mais elementos leves que existem na natureza do nosso orbe, ele vai atrair e vai moldar esse corpo espiritual de acordo com o peso específico do meu espírito. Estão entendendo, gente? Eu tenho aqui um bloco espiritual. Ele vibra fluidicamente, energeticamente. Ele vai criar, em torno do meu campo mental, elementos que são atraídos pela pureza ou materialidade do meu espírito. Pensamentos elevados, valores morais elevados, atraem elementos mais sutis e mais leves. Sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, são sentimentos mais densos, então atrairão elementos mais densos. Então, a consequência é que meu perispírito será mais denso. Se eu atrair sentimentos superiores, meu perispírito será mais leve. Compreenderam, gente? Não é simples, é tudo muito simples. Essa doutrina espírita é fantástica, não é? Então, gente, para concluir, aquela velha figurinha, o mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundo celeste, mundo feliz, são escalas evolutivas dos mundos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. São escalas evolutivas dos nossos espíritos. O perispírito de cada espírito que está nessa classificação aqui será compatível com a realidade fluídica dos mundos que eles irão habitar. A Terra, um mundo de expiações e provas. Hoje, estamos aqui passando para a categoria de regeneração. O peso específico dos espíritos que estão na Terra, hoje ainda são preponderantemente ligados ao mal. No planeta de regeneração, o peso específico do perispírito será preponderantemente ligado ao bem. Digamos que a gente tem no meio do caminho uma peneira. Uma peneira. Aí meu perispírito vai feliz da vida passando pela peneira. Se meu perispírito for denso, a peneira faz, opa, passa não. Aí pede um jeitinho, pede um cartão, uma indicação, uma ajuda. Tem jeito não, meu amigo. Só tem um jeito desse teu perispírito passar pela peneira. Qual é? Reencarnações sucessivas. O corpo é o expurgo de quem? Da alma. A peneira vai ser colocada. Está ali a peneira. O furo da peneira é X. Se o perispírito for mais denso,
do que a capacidade que a peneira tem de filtrar, não passa, volta. Simples assim. Aí reencarna tantas vezes for necessário. Compreenderam, gente? Esse é o mecanismo. Aí, para a gente entender, por exemplo, as esferas da Terra. As esferas da Terra, para vocês ficarem perturbados, sair daqui pensando para estudar depois. As esferas da Terra. A gente está aqui, ó. Camada 1, 2 e 3. Nós estamos aqui, ó. Crosta terrestre, é o 5. Está dando para ver o número 5 aí? Está aqui 7 camadas. Dante Alighieri tinha razão. São 7 camadas na Terra. Ele tinha razão. Mediunicamente ele enxergou isso. 7 camadas. Camada 1, está aqui, ó. Primeira camada, está vendo aqui? A primeira bolinha. Segunda camada está aqui. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada. 7 camadas da cebola, a nossa Terra. A Terra está aqui, ó, número 5. É onde a gente está pisando aqui. Crosta terrestre, está aqui, ó. 1, núcleo interno, está aqui. A bola de ferro que está no núcleo da Terra. 2, núcleo externo, a essa bola de ferro. 3, a crosta interna, né? A quarta, o manto. A quinta, a crosta terrestre, é onde a gente está pisando. A sexta é o quê? Umbral grosso. 7ª, umbral médio. 8, umbral. Aqui é onde está a colônia espiritual, nosso lar. Está aí a planta para a gente enxergar. Aí vocês dizem, e como é que a gente sai de um para outro? Desmaterialização de quê, meus irmãos? Do perispírito. A gente evolui de acordo com o perispírito. Então, o meu corpo físico, do jeito que eu estou aqui, eu posso chegar lá na colônia espiritual? Não, porque eu tenho um peso razoável, não tenho? O meu corpo é materialmente pesado para eu chegar lá, não é? Mas dormindo, eu vou deixar esse corpinho na cama, vou pegar meu espírito e, dependendo do peso específico do meu perispírito, eu posso ir viajando por aqui e posso chegar, quem sabe, na 6ª camada ou na 7ª camada. O que é a 6ª camada? Está aqui, ó, 9, arte em geral ou cultural e ciência. 10ª camada, 7ª camada, amor fraterno universal, diretrizes do planeta, a bomba estelar. Espíritos com peso fluídico do seu perispírito muito mais elevado, muito mais sutis. Espíritos que estão hoje aqui na crosta, conseguem viver lá em cima, nessas últimas camadas? Não. Por quê? Por causa do seu peso específico do perispírito. Quando a gente vai estudar no nosso lar, a gente vai ver que o Ministério da União Fraterna são almas mais elevadas, que têm um peso específico do seu perispírito mais evoluído. Então, gente, este é o contexto de nossa doutrina espírita. Tudo está ligado ao perispírito. A compreensão do nosso perispírito. Sensações de dores, de calor, de frio, de odores estão relacionadas às sensações materiais que o perispírito carrega ainda no mundo espiritual. Ok, gente, é mais ou menos isso o que a gente tinha para conversar hoje aqui de tarde e vamos seguir estudando a nossa doutrina espírita porque é sinal de que a gente vai aprendendo cada vez mais com essa doutrina e desmistificando tantas realidades, porque tudo está nas leis de Deus, nas leis naturais, não é? Então, vamos à nossa prece final e depois vai ter passe, né, no individualizado. Né? A gente aprendeu por onde entra o passe, né? Segundo Raul Teixeira, antigamente, ele fez uma palestra dizendo que tinha descoberto, numa palestra que ele fez, ele tinha alguém tinha dito a ele que tinha descoberto por onde o espírito entra quando incorpora. A pessoa disse que era pelo nariz, porque quando o médium incorpora, a pessoa faz... Aí o espírito entra, né? Mas não é assim, não. A gente já estudou aqui que não é bem assim. E a gente vai ver que no passe vocês vão receber as energias fluídicas pela camada do duplo etéreo, onde estão os centros de força. É isso que a gente estudou aqui, né? Então, que Jesus nos abençoe, fechemos os nossos olhos, elevemos